Meus amigos, o Pachecozinho, ou para os mais íntimos, o Pachecuzão, saiu da toca como nunca. Nas últimas horas, o Pachecozinho, vulgo também Pachecuzão, está assanhado, está em uma sanha, está naquilo. Os hormônios afloraram pelas glândulas sudoríparas do Pachecuzão, e isso lhe sobe e sai pela bocarra. O Pachecuzão está realmente no modo excitado da Silva. Por que eu estou dizendo isso? Vocês estão vendo. O Pachecuzão esteve aí entre beijos e abraços, afagos e excitações. A Janja que se cuide, porque ele e o Lula estão conectados, se é que vocês me entendem. O Pachecuzão está jogando todos os dados, dados e dardos, o Pachecuzão. Vocês viram que o Pachecuzão disse que deputado que critica aquela Corte Suprema é deputado que não trabalha, que devia ir trabalhar. Deputado, parlamentar, senador, devia ir trabalhar. Quem critica o Supremo é porque não tem o que fazer. Vai trabalhar, vagabundo. Lembrando a música do Chico Buarque. Vai trabalhar, vagalume, vai trabalhar, vagalume, vai trabalhar. O Chico trabalhou muito na vida, hein? O Chico que emplacou a sua senhora. Essa senhora, ela do Conselho de Ética da Presidência da República, na verdade. Que coisa, Chicão. Mas muito bem, o Pachecuzão está mais empolgado, mais excitado do que o Chiquinho, ou o Chicão, ou o Chico. E hoje ele avançou várias casinhas na sua insensatez. O Pachecuzão, praticamente, com todas as letras, chamou a direita de monstro. É isso mesmo? É isto mesmo. O Lula já tinha feito afagos a ele ontem. O Lula já tinha dito: olha, este homem, sempre que eu procurei, ele me deu. Ele nunca me negou nada. Lula se referindo ao presidente do Senado, o Rodrigo Pachecuzão. Disse: esse homem é um nome formidável para o governo de Minas em 2026. O Pachecuzão, então, está naqueles dias, Está naqueles dias com essas frases. Então, ele se empolgou muito, se empolgou bastante, a ponto de dizer isso hoje. Vamos ver o que disse aqui. Está no Poder 360. Disse o Pachecuzão: grupos antidemocráticos, disse o Pachecuzão, são monstro que ainda não está morto. Os grupos antidemocráticos, segundo ele, são aquelas senhorinhas que carregavam a Bíblia naquele 8 de janeiro. Outras carregavam uma garrafa de água mineral. Aquelas pessoas eram conservadoras, eram de direita. Então, se ele está dizendo que aqueles grupos eram antidemocráticos, ele está dizendo que aqueles eram monstros, então ele está dizendo que a direita é um monstro. Pois é. Então, o Pachecozinho disse isso. Esses grupos são um monstro que ainda não está morto. O presidente do Senado, diz a matéria aqui do Poder 360, diz ser necessário vigilância constante. O CIED do Xandão que o diga com aquele olhão, Vigilância constante, 1984, na veia de George Orwell, e citou tentativa de Góquio, também na Bolívia. Estão dizendo que foi uma tentativa, uma fake tentativa de Góquio na Bolívia, Isso vai e não vai. Eles não vão conseguir segurar. Vai ficar claro já o que a esquerda tentou aprontar na Bolívia. Vocês sabem. O presidente do Senado disse ser necessária vigilância constante, citou tentativa de Góquio na Bolívia, também voltou a elogiar, claro, Lula, que agora é seu parceiro de troca de fluidos, ele e o Lula. O presidente do Senado, o Pachecuzão,
afirmou, sexta-feira, 28 de junho, que movimentos antidemocráticos que atentam contra a democracia são um monstro que não está morto e que é necessário uma vigilância constante. O senador citou a Bolívia. Bom, aí vamos com aspas aqui para o Pachecuzão. Este monumento, hoje de manhã eu havia lembrado, recordado com você o seguinte: um dos maiores frasistas e aqueles que ele arranjava apelidos para os seus adversários políticos no Brasil, dos anos 50 até os anos 70, era o glorioso, saudosíssimo, como faz falta, um Carlos Lacerda. E o Carlos Lacerda, doutor Carlos Lacerda, doutor Carlos Frederico Lacerda, ele arranjava apelidos. Juscelino Kubitschek ele chamava de o Grande Cafajeste, né? E aí ele deu um apelido para o Getúlio, deu um apelido para o Valdemar da Costa Neto, não, para o Adhemar de Barros, governador de São Paulo da época. Era um formidável Carlos Lacerda. Se Carlos Lacerda estivesse vivo, chamaria provavelmente chamaria o Pachecuzão, que é doutor advogado, Pachecuzão. O Carlos Lacerda arranjaria um apelido e chamaria pelo menos o Rodrigo, pelo menos de o grande oportunista, né? Ou oportunista pão de queijo. Não, o pão de queijo acho que não merece isso, né? Não é? O varapau oportunista, acho que seria o varapau oportunista. Porque disse aqui o varapau oportunista. Há 2 anos tivemos problemas de advocacia. Na Bolívia agora, essa semana, tivemos uma hemorrágica. Portanto, esse monstro não está morto, disse Pachecuzão, né? Esse homem que só se preocupa com o próprio umbigo. Em evento do governo federal para anunciar investimentos para Minas Gerais. Já está em plena campanha. Para 2026, mas está em plena campanha. Só que eu acho que o Pachecuzão está fazendo uma aposta arriscadíssima. Porque Lula está prometendo a Pachecuzão que ele vai ter poder suficiente para transferir votos para Pachecuzão lá em Minas Gerais em 2026. Talvez o Lula nem esteja aí em 2026, se é que ele está agora. E mesmo que estiver, talvez não tenha essa capacidade de encantar serpentes e fazer o povo mineiro engolir este Pachecuzão, né? E aí, Pachecuzão? Tudo dando errado. Qual é o plano B, Pachecuzão? Um dos homens, não pense que não, Pachecuzão, é um dos homens mais que causam irritabilidade à população. E é uma das personagens mais realmente tristes da história desse país, né? É um dos políticos, não tenho dúvida, esse homem entrará para a história política, mesmo que tentem reescrever a história, porque é o que estão tentando fazer, ele entrará para a história política desse país como uma das criaturas mais horrendas, de atuações mais horrendas e indignas. Todos sabem disso, e o povo mineiro também sabe e recordará. Sem citar nomes, o Pachecuzão, segundo a matéria do Poder 360, afirmou que as notícias falsas têm prevalecido no Brasil e que houve, aspas, pessoas com a audácia de expandir o que tinha no seu íntimo, e que esses são movimentos e um pensamento democrático, loyal, e que contra a democracia do nosso país, porque ele é muito democrático, esse Pachecuzão, né? Pois é, a gente está aqui. Afagos a Lula, segue a matéria. O Rodrigo Pachecuzão voltou a tecer elogios ao presidente Lula e aos integrantes do governo que também estavam no evento. Disse o Pachecuzão num dos momentos assim mais catárticos deste seu cio. Ele disse assim: ter o presidente Lula e a primeira insana esbanja em Minas Gerais tem várias dimensões e significados. Isso é verdade. A dimensão da história do presidente Lula com o Estado, onde sempre foi vitorioso em suas eleições, afirmou o Pachecuzão. A declaração se soma a uma série de afagos entre Lula e Pacheco, no que tem sido visto como um aceno para as eleições de 2026. Tem que combinar com as... Só nesta semana, Lula afirmou que Pacheco só não será candidato se Pacheco não quiser, e que o presidente do Senado sempre entrega
ajuda com as pautas do governo no Congresso. E Pacheco também afirmou, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, está no rol das grandes ministras do Estado do Brasil. Não sabe somar 2 mais 2, chega a 61. Se Margareth Menezes for somar 2 mais 2, ela chega a 61 e não chega em 4, né? Mas, olha, eu nunca ouvi isso. Eu sou baiano igual ela. Nunca ouvi ninguém se referir a Margareth Menezes como com tamanho hipérbole, né? Com tamanho qualificativo. Olha aqui, disse ele, a Margareth Menezes está no rol das grandes ministras de Estado do Brasil. Uau! Imagine as pequenas. E que voltou algumas vezes no deputado federal e petista de longa data. Ele disse que votou no Patrus Ananias. É isso aí. Tudo bem, pessoal. Desculpem se vocês comeram uma baita feijoada. Essas citações bacterianas que eu acabei de fazer em relação ao Pacheco servem aí, de repente, para ajudar na digestão. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe.